Bom, gente, vamos então em frente, agora com vocês do público fazendo questões para o Naumar, que está aí, e, enfim, colocando aqui em discussão temas como esse que a Helena acabou de trazer e que talvez sejam a síntese da maior parte dos problemas relacionados com a condição do professor, que é isso que a Helena falou como a noção do profissional que é o professor, não é? Essa ideia de profissionalismo, várias outras que foram discutidas aqui passam por ela, a liberdade do Eli e outras questões aí, não é? Porque justamente a ideia de profissional é a ideia de um servidor público. Trabalhe ele numa empresa pública ou privada, não importa, mas é um funcionário, é um servidor público, serve ao público, não é? Não é qualquer ocupação que é uma profissão. Todas as ocupações, dignas, bonitas, tudo bem, mas profissão são ocupações em que o profissional, né, o que está envolvido com a tarefa, ele não pode servir exclusivamente ao mercado e nem pode servir exclusivamente ao governo. Essa é a ideia do profissional. Profissional da saúde, da educação, da justiça, não é? Não pode ser regulado exclusivamente pelo governante de plantão, não é? E nem pelas leis do mercado. E aí como é que fica, não é? Como é que fica é que para escapar dessa polarização, o mercado, não é, e o Estado, um servidor público, um funcionário público, né, e o professor é essencialmente um servidor público, não é? Tem que ter autorregulação, como todos os profissionais com o nome justo têm. OAB, não é? Conselhos, Conselho Regional, Conselho de Medicina, Conselho de Direito, né? de Engenharia. A autorregulação, quer dizer, existem instâncias que medeiam a relação entre o profissional, não é? E o mercado, entre o profissional e o público. Toda profissão digna do nome tem um código de ética, não é? Tem um código de ética e todo profissional então é caracterizado por essas três coisas, ó. Primeiro, naturalmente, uma competência técnica, tem que ser competente tecnicamente ou não é um bom profissional, mas a competência técnica não basta, é preciso um compromisso público, um compromisso com o público. Não é um bom profissional, um médico que, antes de eu consultá-lo, eu fico preocupado assim, putz, será que o salário dele está em dia? Porque se não tiver em dia, ele vai me ferrar. Não pode, não é? Então, o compromisso público é fundamental ao lado da competência, mas o compromisso público não é porque o profissional é bonzinho. O compromisso público decorre da responsabilidade pela autorregulação. Deixa que a gente se regula, né? Nós tomamos conta de nós. A OAB regula como que os advogados procedem, não é? Deveria ser, não é? É diferente de sindicato. Sindicato é outra coisa, é outro departamento. Né? OAB não é sindicato, CRM não é sindicato. Regulam a atuação do profissional. E a gente no magistério precisa acentuar essa regulação. Quem é responsável por essa regulação institucionalmente, como no nível do magistério? São os conselhos. Não pode ser o Estado. O Estado está no extremo, o mercado está no outro. O Conselho de Medicina, o Conselho estadual, municipal, nacional de educação deveria exercer essa função e exerce mais ou menos, não é? Há alguma distorção no fato de que a maior parte de nós pensa nos conselhos como órgão do governo. A gente acostumou a pensar nisso, no conselho como órgão do governo. E não é ingenuidade nossa, é um pouco intuição, porque veja, o Conselho Estadual de Educação é uma sala dentro da Secretaria da Educação. Você entra na Secretaria da Educação, tem uma sala que é o Conselho Estadual de Educação. Só que o Conselho Estadual de Educação deve regular tudo que faz, inclusive a Secretaria. Não é? Ele seria o órgão maior.
mas ele é um pedaço da secretaria, não é? E de um modo geral, por mais que a gente tenha pessoas extremamente competentes, dedicadas, como a Bernadette, dedicadas, né, como o Menezes, nosso colega aqui, parceiro da mesa, que é do Conselho Estadual, o problema não é das pessoas, o problema é da instituição, não é? O Conselho nos regula, não é? E essa regulação é fundamental para a gente conseguir servir ao público, não servir ao governo, que o governo muda, não é? Exclusivamente ao princípio aí do governo, nem às leis do mercado, que é a ideia E o professor tem que ser profissional. Tem que ser profissional, esse é o ponto, né? Que a Helena traz a discussão no final. Mas eu calo a boca aqui e chamo vocês para fazerem perguntas, questões a respeito de tudo que foi trazido de manhã, e olha que foi uma manhã rica, né? Os dados da Maria Inês, os dados refletidos, assim, mastigados, né? Interpretados da Bernadette, não é? A experiência riquíssima aí do Naumar, né? A previsão era 3h30? Era, né? Então, a gente começou um pouquinho tarde. Vamos só dar uma rodadinha de perguntas, 15 minutos, e aí a gente vai para o café, tá? Então, perguntas, tá valendo? Olha aí. De 5 em 5. Legal. Pode, você que manda. Diga seu nome. Boa tarde, meu nome é Paulo. Não sou educador, não professor, mas eu atuo junto com pessoas com deficiências, principalmente níveis. Isso. Existe uma leva de pessoas que ficam fora da educação, que são as pessoas deficientes. A LBI, Lei Brasileira de Inclusão, colocou essa em cima dos educadores agora. Como vocês estão tratando dentro da faculdade essa demanda? Vai anotando. Vamos fazer mais uma, sobre a deficiência. O Paulo. Boa tarde, meu nome é Marcos Parisi. Marcos. Eu sou professor da rede estadual, formado numa escola privada. E tudo que vocês comentaram aqui é pertinente, né? Muito válido. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas. Por exemplo, nós, que está lá no piso de chão de uma escola, nós estamos numa arapuca, uma sabotagem. Por quê? O livro didático, ele vem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Milhões, não sei se são bilhões de reais que são utilizados. O aluno leva o livro do primeiro ano para casa, livro maravilhoso, de renomes altíssimos, e a teoria seria: leva de volta para o próximo aluno do ano seguinte utilizar. Eu já passei em umas 15 escolas e ninguém leva de volta. Aí outro dia alguém me comentou: mas deve ter uma responsabilidade do diretor para pegar de volta, se não trouxer cobra. Bom, aí é uma outra questão. Sei que nas escolas que eu passei nenhuma devolve. Aí a sabotagem: o próximo aluno não vai ter esse livro, né? Então eu encaro dessa forma. Se fosse um livro com primeiro, segundo, terceiro ano único, bem elaborado, ele leva para casa, é dele, vai levar até o terceiro ano. Se ele entrar no segundo ano na escola, ele vai receber o mesmo livro, o livro é dele, não vai precisar trazer de volta. Então, como que fica essa questão dessa sabotagem? Outra coisa, a gente comentou sobre vocês, né, comentaram sobre a questão do governo, do investimento, da falta de iniciativa. Eu tenho um projeto na área da educação, eu fui conversar com uma diretora, ela falou: olha, nós não queremos 150 mil reais, estamos devolvendo porque nós não temos projetos, nós não queremos assumir essa responsabilidade. Então, aonde que fica a responsabilidade do professor nessa situação? Nós estamos discutindo o professor, né? Então,
O livro não é o professor, o dinheiro que vem oferecido pelo governo, que não é aceito, não é o professor. E a questão da liberdade do professor, né? Nós somos livres, sim, para a gente trabalhar, não fazer o que quer, que é diferente. A liberdade, ela existe. Só que você não tem a liberdade quando você não tem a oportunidade de receber um recurso que o diretor não permite que você faça. Então, como que vocês poderiam responder essas 3 questões? Obrigado. Tá bom, mais uma questão e daí a gente passa para uma rodada de resposta. Boa tarde. Tá. Liga? Ok. Sou Paula Carolei da Unifesp e tem algumas questões que me incomodaram aqui. Primeiro, acho que eu acho que é importante a gente pensar em outros formatos de escuta, né? Porque e existem esses formatos. Eu acho que para a gente poder ter esse debate ampliado, de ter escuta maior, seja de gente que está assistindo fora, seja. Então, eu acho que eu queria colocar isso em primeiro lugar. A gente tem, a professora Helena colocou bem, como é que a gente escuta as pessoas, como é que a gente usa mecanismos de sair de uma representatividade de pessoas ali e escutar esses professores, essa comunidade, inclusive que gostariam de estar participando desse debate. Então, hoje a gente tem formatos tecnológicos que o professor falou e que possibilitam essa escuta. Então, a gente acha que para os próximos seminários vocês poderiam pensar em formas de ampliar essa escuta e ampliar esse debate, porque só agora vocês começaram essa escuta. Esse é um ponto. E eu acho que essa questão eu acho que o ponto que vocês falaram da abstração e do concreto, acho que tem um ponto ali que não é questão do abstrato, a questão é do modelo de pensar, do modelo de investigação, da ideia de projeto, que o Neomar fala muito, muito bem de prototipação. A gente também trabalha com esse modelo de prototipação e a importância do erro e a importância de trabalhar nessa lógica do design, de trabalhar em cima do erro e quanto isso é importante para a atitude didática, que muitas vezes está acostumado só a ser julgado e não uma atitude de ir aprendendo no processo. Então, essa modulação investigativa, eu acho que até rompe com essa ideia da questão do polivalente, do específico. Quando eu aprendo a investigar, eu consigo fazer isso em várias áreas. Quando eu aprendo que a realidade é construída a partir de modelos, a partir de dados, eu sei ler esses dados e eu penso em formas de ler esses dados, eu aprendo diversas áreas. Eu me liberto dessa coisa do especialista, do generalista, porque eu sei investigar, eu sei buscar informação, eu sei construir conhecimento. E aí eu ganho autonomia, que esse é o ponto da liberdade, porque eu tenho referenciais, porque eu tenho que ter referenciais para saber se eu avancei ou não, mas eu tenho que ter. Então eu preciso de referenciais, mas eu preciso criar acima desses referenciais, eu preciso ouvir, eu preciso construir junto. Então essa questão de ouvir a comunidade, ela é muito importante da questão das práticas docentes. Então acho que essas questões, lá na Unifesp, a gente está com um projeto de democratização da universidade, de construir o PPI com a comunidade, com estratégias de escuta, com essa preocupação, porque a sociedade não quer mais escutar a universidade. A gente só vai ser escutado se a gente escutar também a universidade. E a gente tem uma diferença em relação ao professor Neomar, é que a gente é uma universidade cheia de estruturas antigas. Diferente de uma universidade nova, a gente tem que refazer essa universidade, que tem estruturas esclerificadas que a gente tem que romper. Então, essas questões que a gente tem que pensar, como é que a gente refaz o público, e agradeço muito a provocação da Helena sobre o que é ser servidor público, pensar no público, isso é muito importante, a gente está o tempo todo pensando nisso. Então, são essas questões que eu também levanto para vocês. Bom, vamos então para uma rodada de respostas. Alguém quer se manifestar a respeito dos 3 professores?
Só a questão do livro, queria colocar, eu acho que hoje você tem o e-book, né? Que acho que já podia isso ser implantado pelo Ministério, que é uma coisa que pode, hoje qualquer aluno tem um celular e pode ter acesso a esse conteúdo, do que fazer essa coisa impressa que eu acho que já foi o tempo, né? E isso seria disponível para todos. Pois não, Lamar. Eu tive uma questão que foi diretamente dirigida. Como é seu nome? Paulo. Pedi por Paulo. A gente tem uma organização do sistema de educação onde alguns sujeitos que não preenchem certos requisitos vão sendo deixados para trás, num certo processo. E as pessoas com deficiência, e em geral quando a gente fala pessoas com deficiência, é um universo de uma diversidade enorme. Desde uma miopia severa, não é meu caso não, mas é uma miopia muito forte, né? Aí até a surdez completa, alguém com uma incapacidade de andar, problema de mobilidade, até o que chamam de deficiência cognitiva. E sempre na Universidade Brasileira, o processo seletivo definido como um filtro na entrada faz com que esses sujeitos fiquem fora da instituição. No passado isso, digamos, era naturalizado. Mas é possível a gente pensar que os sujeitos têm velhos discursos de competências e habilidades, e alguns têm outras competências e outras habilidades. A legislação brasileira indica com clareza a necessidade de inclusão desses sujeitos. Agora, nós temos um problema até prévio, é que nos processos de formação de sujeitos que são os operadores da educação básica, tem pouco espaço para isso. Estamos pensando na nossa instituição, além da 5ª licenciatura interdisciplinar, nós estamos pensando uma 6ª licenciatura interdisciplinar, para incluir a educação inclusiva, né? Mas no contexto de promoção da saúde. Esse referencial não é educação física, não é... Quer dizer, os programas de saúde na escola não podem ser ministrados ou dirigidos ou geridos por pessoas que têm uma formação só biológica ou somente uma formação na área disciplinar específica. A gente está lidando, nesse caso, com uma problemática social que antecede a universidade. Meu segundo comentário é a questão que Marcos trouxe. Eu vou só compartilhar com vocês a solução. Eu mostrei que todos os alunos da universidade têm direito a usar um notebook. Levam para casa. Eles são fiéis depositários do notebook. Esses sujeitos, ao entrarem na universidade, não eles, todos os alunos, não somente uma matrícula como um registro formal, mas uma espécie de contrato. Um contrato em que obrigações, direitos e deveres são expressos por escrito. E eles assinam esse contrato. Por quê? Porque a relação com a instituição pública é uma relação com o patrimônio que é um patrimônio da sociedade. Não é um patrimônio de ninguém. Agora, eu acho que, eu não sei, eu não estou generalizando, mas provavelmente os sujeitos entram nas instituições públicas de educação sem ter uma ideia clara de que o Estado é uma estrutura da nação, uma estrutura da democracia, e não é uma estrutura para ser patrimonializada. E aí isso essa relação não é posta com clareza. O ato de alguém se matricular na USP ou na escola de ensino médio, que você ensina provavelmente, é um ato que não revela nenhuma consciência do compromisso de que aquela instituição pública e que a relação dele é uma relação onde algo está sendo compartilhado, que é algo que pertence à sociedade, mas que aquele sujeito individual tem. Então, a clareza de que esse livro não é dele, não é posta, não é dada.
E eu acho que a gente tem um problema na cultura nacional, que é essa relação do Estado como uma fonte indelével ou uma fonte assim irrestrita, a palavra melhor é essa, né, de extração de benefícios. Quer dizer, a relação predatória com o que é público faz muito parte dessa cultura patrimonialista. Eu não sei se isso pode ser generalizado, mas entre nós, a consciência entre os alunos, uma vez isso estabelecido de modo pedagógico, quer dizer, a matrícula é um ato pedagógico e fica registrado e é renovado. Quer dizer, a cada exercício letivo se renova o contrato com a instituição. E agora a primeira turma está concluindo, eles deverão devolver os equipamentos. Porque esses equipamentos não são deles, eles são fiéis depositários. E na assinatura diz que trata-se de um bem tombado e que o fiel depositário tem, inclusive, sanções legais. Então, é possível que, nesse caso, a relação patrimônio público sujeito privado, sendo explicitada e com a clareza que ela necessita, contribua nessa direção. Agora, ainda especificamente nisso, eu sou muito favorável a que as universidades façam investimentos muito mais do que estão fazendo em uma atualização da sua relação com a tecnologia. Acho que a relação com a tecnologia, talvez porque os dirigentes, que são a geração nossa, né, não nasceram nessa cultura digital atual. Nós não nascemos nessa cultura. Muitos fomos usuários até precoces em função de certas áreas de investigação, o pessoal da física mesmo, da matemática, mas em geral não. E nós estamos com um problema de comunicação que está se agravando. E algumas mitologias aparecem. Mitologia de que jovem não lê, jovem não escreve, jovem não fala. Está produzindo um ser mítico que é distanciado do nosso alcance, quer dizer, da nossa capacidade de comunicação. E isso significa que a gente precisa dar alguns passos para cobrir esse espaço, essa lacuna. Senão, nesse caso, diferente de outras épocas históricas, o gap de gerações se torna tão intenso que não tem comunicação possível. E aí vai ser o fim do projeto educacional. Quer dizer, e nesse aspecto eu acho que é fundamental uma abertura, quer dizer, democratizar a educação pela democratização do acesso à informação e ao conhecimento mediado por tecnologia, não é elitização. Não é elitização, ao contrário. E acho que as universidades públicas no Brasil podem ser esse espaço, essa ponta de lança, essa vanguarda para produzir isso, porque governos municipais não vão fazer essas coisas de a cidade digital, é para o serviço público, é para imposto de renda, é para banco. Mas para a educação, quer dizer, um país tão avançado, tão desenvolvido que eu faço um check-in em qualquer lugar com esse aparelho, pago contas com esse aparelho e tudo, mas a ubiquidade da tecnologia não pode ser usada para o projeto educacional, tem alguma coisa de lógica, lógica equivocada, lógica trocada nesse aspecto. Vinícius, você gostaria de falar? Eu gostaria de comentar a colega da Unesp, da Unifesp, sobre instituições que estão enrijecidas, que estão calcificadas e de difícil modificação. Eu ia perguntar para a Ana Omar qual foi o mistério, o milagre que permitiu o sul da Bahia construir uma universidade. Eu acho que a sua pergunta, de certa maneira, já denuncia, porque ela é nova, tá certo? Porque ela é nova, ela foi capaz de olhar uma problemática educacional, profissional, etc., e reagir a isso. E nós que estamos endurecidos e, às vezes, ignorando a própria história. A USP começa em 1934, era um pouco decorre do Manifesto dos Pioneiros de 1932. E o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova propõe um universo, sobretudo, para formar professores.
A Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, que foi, na realidade, o elemento de fundação, porque medicina, engenharia, etc., já existiam, ela tinha esse sentido de formação de professores. E essa função acaba sendo cada vez menos central, vira subsidiária quase, e é uma iniciativa pioneira do IEA botar isso em problema. Como isso aqui devia ser a prática normal da universidade. Eu acho que na fala do diretor do IEA inicial, ele faz uma brincadeira com a sua condição, né, de bom, daqui a pouco eu vou ter que fazer o necrológio, né, da universidade, ou a necrópsia ou a autópsia, porque ela pode sim morrer desse endurecimento. Quer dizer, ela fica tão distante da problemática real da sociedade que esse afastamento lhe faz perder sentido. Então, eu acho que olhar educação básica, pública, formação de professores e voltar a trazer isso como elemento central pode ser renovador para a universidade. Então, a gente poderia, estou pegando só a sua questão, porque ela para mim é muito central. Isso, até mesmo como ciência, quer dizer, botar isso para ser investigado, achar soluções e, como eu falei, se a gente pega o paradigma do sul da Bahia e tenta pensar São Paulo, a gente tem um universo de um abismo enorme entre uma experiência e outra e nós vamos ter que inventar, vamos ter que ser criativo, né, para poder achar outras soluções. Bom, podemos ir para o lanche agora, Cláudia? Então, só ainda em relação a Paula, minha amiga, eu entendo perfeitamente a sua lamentação. Eu gostaria que a gente estivesse falando com muito mais gente do que está. Mas é preciso saber ver o espaço onde a gente está. Os eventos no IEA, até por questão de espaço físico, não são grandes eventos. Frequentemente, alguns dos eventos mais significativos do IEA são eventos para 20 pessoas, 30 pessoas, esse é o espaço, Então, há outros momentos em que a gente busca essa representatividade, que você falou. Mas aqui, a gente quase que eu diria que a gente está dentro dos limites do possível para o espaço que tem, A disponibilidade de tudo na rede, de tudo, é a ampliação que você quer. Agora, a democracia, vamos dizer assim, a Assembleia está sendo substituída aqui por uma democracia representativa, A gente está falando com um público que representa aquele grande público que a gente quer conversar. Mas vamos tomar um cafezinho que está aí na Forte e voltar para outra rodada de questões, por favor. Só vamos fazer qualquer coisa.